No versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. E no versículo 20, lá entre esses 17 enumerados pecados que Paulo escreveu, nós vamos encontrar pelejas e dissensões. E depois Paulo diz: olha, quem comete tais coisas semelhantes a esses pecados, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, de conhecimento geral da igreja, não era novidade para ninguém, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus gracioso, que nos dá toda a informação do que podemos e do que não devemos fazer, do que agrada e também do desagrado que causa certas atitudes. Neste momento nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos livre desses males, que o Senhor nos ajude a nos precavermos em espírito, para que possamos aplicar-nos no fruto do Espírito, que as virtudes do Espírito possam ser rotinas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Como nós estamos analisando atentamente todos esses relacionados pecados que Paulo aponta, com esses detalhamentos contidos nas Escrituras, todos os pecados são ofensas ao nosso Pai. Todos. É porque Paulo colocou um número de 17, são menos ou mais influentes que outros. Nós vamos cair nos 7 pecados capitais. Nós não estamos dizendo aqui que a igreja cristã também prega 17 pecados capitais. Não é isso. Porque Paulo até diz coisas semelhantes a estas. Por exemplo, aqui não está relacionado a mentira, não está relacionado à maledicência, não está relacionado à cobiça, entre outros pecados também semelhantes. Amém? Hoje nós falaremos de 2 pecados que manifestam de mãos dadas. Aliás, são 2 pecados de teor, de termos militares. E peleja e dissensões. Pelejas, para definição bíblica, está relacionado a conflitos de coração, a princípio, quando Paulo escreveu aqui. São conflitos de coração, e a Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nisso nascem as pelejas. E as dissensões. Dissensões são os momentos entre 2 ou mais pessoas que envolvem divergências acirradas e que chega ao ponto da discórdia, sem consenso. Nós podemos divergir das pessoas, mas nós temos que ter consenso. Além do consenso, ter bom senso. Isso é muito importante, porque crente nenhum está liberado para arrumar discussões intermináveis que podem terminar em gritarias e inimizades. É um outro pecado que nós já comentamos também. Por isso que nós estamos alertando os irmãos que nós devemos ter um sinal amarelo para vermelho quando certas coisas começam a acontecer entre nós, e é melhor parar por aí. Melhor você calado do que defender certas razões, ainda que elas sejam bíblicas. A Bíblia diz que ao herege, depois de uma e outra demonstração, você evita, deixa ele falar sozinho. Amém, irmãos? Entendidos? Então, sobre o conceito desses 2 pecados, é que nós estamos passando para você. Por exemplo, primeiro, que é a peleja. Na Bíblia, é um pecado que aparece desde o início das Escrituras e relacionado a termos militares, de pelejar, de guerrear, e refere realmente a conflitos, discordâncias
confrontos e guerras. Já dissensão é uma palavra que significa divergência de opiniões ou interesses. Isso ocorre principalmente como andam as informações. Nós vemos muitas diferenças, divergências de opiniões, de interesses. E aí aloja a falta de concordância ou bom senso, como já te alertamos. Isso causa divisões. Isso pode ocorrer na igreja, pode ocorrer na família, pode ocorrer no casal, pode ocorrer entre os irmãos. Quando eu digo pode, na verdade não deve. De forma, irmãos, que o que podem sair das palavras ásperas podem até ocorrer um confronto físico, que é a própria peleja. Muito cuidado. Quanto mais você demorar numa divergência, mais você será conduzido a desinteligências, a falta de sabedoria. Paulo escreve na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, 24, um grande alerta. Ele diz assim: rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Vai dar discussão. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, e define, sofredor. Nós somos um povo que deve estar mais apto para sofrer do que defender pontos de vista. Quem não sofre, certamente vai sair para divergências. A Bíblia mostra que desde a queda do homem, as pessoas se debatem, se discordam, confrontam e guerreiam, supondo que serão vitoriosos em algum ponto, mas isso não existe. A Bíblia mostra para nós que nós devemos evitar esses momentos. Como não deve haver parcerias entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, a instrução preventiva desde o Velho Testamento estão ativas para os obedientes. Não cobre de quem não está no Senhor o que é dever nosso: ter sabedoria, ter conhecimento, ter paciência. Devemos nos portar armados, sim, das armaduras celestiais para pelejar, como nós vemos em Efésios capítulo 6. A maioria dos irmãos já leram. Se você ainda não leu, vê lá quais são as armas que nós devemos ter. E defender as provocações do inimigo de sempre, através da palavra de Deus. E dos velhos e dos novos inimigos que sempre aparecerão. Esteja atento, em vigia, fortalecidos na graça de Deus. Precisa mais que isso. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, que mencionei aos irmãos, parte dela, e ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você discute com alguém, você não mostra poder, você mostra fraqueza. Quando você é acalorado em debate, não pense que você é vitorioso, você é um fracassado. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No nosso dia a dia, não necessitamos do uso de armas, como, por exemplo, Pedro fez com o servo Malco, e nem de estilingue, como Davi fez com Golias. Não são as nossas armas. Foram no momento pontual de Davi e desapropriado no momento de Pedro. Jesus disse a Pedro em João 18:11: põe a tua bainha na espada. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Pergunta Jesus.
Jesus está dizendo, isto é, Pedro, não atrapalhe os propósitos de Deus. Eu tenho que passar por isso. Não use de armas para impedir o que é a vontade de Deus. Se Pedro colocasse de joelhos em oração, não ocorria nada do que ocorreu com ele. Mesmo assim, Pedro não atrapalhou, mas ele causou algo que não era necessário na vida dele. Isso é desnecessário, desinteligência espiritual. Essas desinteligências espirituais nós devemos estar habituados a não cometer, porque senão nós vamos cometer. Necessariamente nessas lutas diárias, devemos ser portadores de toda a armadura de Deus para que possamos resistir às maldades diárias. E quando alistados no Espírito Santo do Senhor, feito tudo que o Senhor nos dá em armamentos celestiais, devemos permanecermos fiéis ao Senhor e esperar dele a resposta. Em Efésios 6:13, Paulo escreve, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isto, ficai firmes. A nossa postura é de firmeza. E firmeza não significa ser duro de palavras, pesado de língua. Firmeza pode ser um silêncio absoluto. Firmeza pode ser se retirar da presença de um tumulto. Firmeza pode ser, calma pessoal, não é assim. Firmeza é você não ter necessidade de defender o que você pensa, ainda que você saiba que é correto. As armas devem ser conhecidas, as armas celestiais devem ser conhecidas entre todos os crentes vigilantes do Senhor. E a habilidade é conhecer armas, conhecer as armaduras e possuí-las em nós para ter habilidades espirituais com todas elas ao mesmo tempo. Você não pode usar a espada da palavra e não usar o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Não adianta você falar muito bem a palavra, mas não saber se defender contra Satanás. Em Colossenses 3:2, Paulo escreve, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Como estamos estudando Gálatas, não poderíamos esquecer de Gálatas 5:22. Isto é, irmãos, é revestir. Revestir, quando Paulo escreve, revesti-vos, é sobrepor uma sobre a outra. É um conjunto de um todo. Quando a gente se reveste, nós, além de uma blusa, nós colocamos um sobrepor. Olha, irmãos, tornamos eficazes nessas munições dos crentes quando todas essas virtudes estão nas nossas entranhas, nas entranhas dos filhos de Deus. Entranhas, irmãos, é você ter uma conexão espiritual com Deus. É sobre a sua afeição comunicar com a vontade de Deus. Resumindo, é o caráter do crente, a nova característica dele. E ele diz, entranhas de misericórdia, entranhas de benignidade, humildade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amor, gozo e paz, somadas com Gálatas 5:22, quando você fazer aferição nas suas escrituras, na sua escritura. Amém? Somando todas essas elegâncias de Deus, essas virtudes de Deus, você não precisa bater boca com alguém que não quer te ouvir, ou que quer te contrapor, pois o que é benigno não faz mal. Quem é humilde não é arrogante. Quem é manso não é agressivo. Quem é longânime alonga, retarda seus impulsos naturais reativos. Quem é da paz não vive em desavença. Quem ama não estimula o ódio.
Quem é bom não porta espírito ruim, maldoso, vingativo. O temperado não se exalta. O que é fiel tem fé. Ele porta com fidelidade. Todo fruto é bom e do bem. E Paulo passa isso para nós. São contrários aos repulsivos sintomas da carne, que nós lemos 2 deles hoje, pelo menos. O crente certamente portará a verdade nos lombos, trazendo Efésios 6 para você, vai trazer a verdade nos lombos, será justo com uma couraça protetora, o seu calçado será a pregação do evangelho da paz e não discussão com vizinho, com parente, com ninguém. Cabe para nós ficar discutindo nenhum assunto, a não ser o que for produtivo para o evangelho. Sendo capaz de apagar os dardos inflamados do maligno, a sua salvação será protegida com um capacete, como o templo do Espírito Santo de Deus, e como uma espada será a sua palavra, que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. O bom testemunho, a palavra suave, a palavra na hora certa, que fazem as pessoas lembrar do que um dia você fez e falou para ela, com amor. Toda palavra dita com amor cai no coração das pessoas para lembrar sempre bem. Agora, as palavras ásperas, ainda que sejam palavras verdadeiras, sempre vão guardar mágoas e rancores. Hein? Amém. Isto é, revestido de todas as virtudes de Deus. A palavra diz que da soberba só provém desavença, conflitos. Provérbios 13, 2. Olha que provérbio interessante, serve muito para nós. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Nós vemos 2 momentos nesse provérbio, como sempre. O soberbo só vive em ambiente contencioso. Agora, os que se aconselham, quem aconselha sabe ouvir. Quem ouve mais e fala menos, ele se acha a sabedoria. Orgulhosos sempre são fontes de polêmicas e discussões. Toda vez que você vê pessoas que gostam, que navegam muito bem em respostas rápidas, ásperas, que deprecia alguém, na verdade você deve ser sábio para entender que essa pessoa é uma grande portadora de orgulho. Satanás fez isso, de orgulho. Então, discussão é um meio propício para o orgulhoso, enquanto os espirituais são habituados ao aconselhamento, ao consenso e ao bom senso, ainda que você não concorde. Os soberbos contaminam e infectam os tolos com as suas loucas ideias convincentes. São desagregadores, separam todos que puderem. E nisso, irmão, você tem que ter inteligência espiritual. Toda pessoa que ou visita a sua casa com palavras brandas, mas com mensagens venenosas, você deve aprender a lidar com isso no Senhor. Lembre-se, qualquer que sempre está envolvido em polêmicas, discussões, debates, são soberbos. Está escrito. Na igreja, se existe alguém na igreja, creio que não, são questionadores das mensagens, por exemplo, das doutrinas que são pregadas.
se eles não entendem, eles procuram perguntar no bom senso. Graças a Deus que a igreja tem trabalhado dessa forma. Então, se na igreja são desagregadores, na família também são questionadores e desagregadores. Com os filhos, são autoritários. Vai somando tudo essas atitudes nefastas, autoritarismo com filhos. Com os filhos tem poder de autoritarismo. Com os pares de mesma idade ou até mais velhos, se arrogam em discussões acaloradas, em debates. Então não existe uma pessoa que é boa para os filhos e é ruim com os amigos. Não existe. Não tem pessoas que não existem pessoas que em casa são bons esposos, boas mães, bons pais, bons avós, e na igreja são maus. Ao mesmo tempo, não tem como ser bom na igreja e ser mal lá no serviço. Em qualquer lugar que o crente vai, ele tem um comportamento. Em qualquer lugar que os desagregadores, o orgulhoso vai, ele também tem o mesmo comportamento. Por isso que Paulo condena esses pecados. Essas pessoas se sentem encantadas quando estão envolvidas em polêmicas e discussões. Gosta dessas promoções, pelejas e discussões. Qualquer que seja o motivo e qualquer que sejam os envolvidos, não importa, porque há também o desrespeito às autoridades, aos mais velhos e tudo mais, vai atropelando com um rolo compressor. Isso lhes dá atenção, acendendo e promovendo o seu orgulho, ainda que as pessoas saiam abaladas, tristes. Não se importam com o próximo. Então você pode dizer, ainda falta nestes. É claro que o orgulhoso não tem amor ao próximo, nem as consequências que pode afetar a alma do próximo. Então as pelejas e dissensões, que são esses dois pecados que nós estamos observando, frequentemente brotam pessoas rebeldes também, que têm por hábito serem rebeldes, desobedientes. Entre outras paixões, este orgulho explode como brasas de contenda, que outras paixões também se acendem. O que torna o homem presunçoso em suas opiniões, e quanto mais vai se afundando nessa soberba, mais destila o que bem lhe interessa, nas suas opiniões. Mas com os bens aconselhados, o perfil, o caráter é outro. São calmos, serenos e tranquilos. Não são governados pelas suas próprias paixões. Cuidado, irmão, com a sua paixão. Todos nós podemos ficar apaixonados por coisas, envolvidos por coisas. Mas por consideração prudente, o bom conselho dos outros é absorvido para aquele que está no Senhor. É a sabedoria em ação, que os ensina a evitar e abominar toda a contenda. O crente, ele abomina a contenda. Ele abomina falatórios. Ele abomina a maledicência, a falsa acusação, a promoção desses ambientes. Na promoção desses ambientes, o Espírito Santo do Senhor não vai estar atuando. E não haverá ação de graças. O evangelista Tiago escreve, olha, Tiago 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras? Pergunta. De onde vêm as pelejas entre vós? Ora, irmãos, para quem Tiago escrevia essa carta? Para estranhos? Para quem estava no campo de guerra? Para os governantes? Para os estados? Não. Ele estava fazendo pergunta para os irmãos de Jerusalém. Então Tiago pergunta à igreja, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós?
irmãos da igreja. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, dos vossos prazeres intelectuais, da vossa pujança de achar que tem poder sobre algum irmão, que tem domínio sobre ele, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aqui não é pegar em armas, mas são discussões paralelas entre grupos, entre um e o outro. Desde que eu me conheço como secretário de pastor, eu uso a seguinte expressão. Eu lembro dos pastores que aconselhavam os jovens. Cuidado com a casa que tem o hábito de fritar pastores. Sabe o que é fritar pastor? Chega em casa e começa a falar mal do pastor. Mal do pastor, mal da mulher do pastor, mal dos filhos do pastor, mal da igreja. Aí os seus filhos, que você ora, pede oração para ele, que um dia ele se converta, que é que você acha que vai acontecer com ele? Primeiro ele vai te achar um hipócrita, ou vai achar hipócrita quem faz isso. Ah, mas ele vai para outra igreja. Irmãos, qual é a diferença entre as pessoas em igrejas outras? Se você é problemático se alguém é problemático nessa igreja, pensa que não vai ser problemático em outra igreja. É como aquele que é problemático no casamento, se divorcia e acha que vai ser melhor no outro casamento. Vai ser a mesma pessoa. A mesma pessoa. De forma, irmãos, que Tiago continua escrevendo assim: cobiçais e nada tens. Com o pecado, cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque simplesmente não pedem como o Senhor quer que assim faça. Um caos de ignorância, mas que existia e que não deixou de existir nas famílias e nas igrejas. Veja como Paulo é sempre cirúrgico, assim como também foi Tiago. Ele diz para ficar de olho em quem promove perturbações na pacificação da igreja. São questionadores habituais na igreja. Não há outra atitude a não ser a própria exclusão, e a Bíblia diz: afasta-te de qualquer um que perturba a ordem espiritual da igreja. A ordem espiritual da igreja é sagrada, irmãos. E veja que Paulo escreve em Romanos 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Todos leram? Desviai-vos dele. Não faça dele seu companheiro, não faça dele seu amigo. É isso sim que Paulo está escrevendo. Note, os que promovem são membros da igreja, irmãos, que promovem dissensões e escândalo. O que é escândalo contra a doutrina? O irmão Renan ensina todo domingo de manhã para nós doutrinas da igreja, de uma forma elaborada, ensinadora. E aí vem alguém, supostamente, graças a Deus eu não tenho isso, mas diz: mas o que o Renan está pregando não é bem aquilo. Isso é escândalo. Vai lá e conversa com o irmão Renan. Mas ele joga no meio do ventilador. Olha, irmãos, e Paulo continua em Romanos: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Grifou aí na sua Bíblia? Os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, os seus impulsos. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha que situação, irmão, embaraçosa. E isso pode ser articulado de forma maestral por aqueles que não servem ao Senhor.
E para continuar, para a gente perceber até onde pode chegar, na verdade isso é uma dor, é um sofrimento, é uma tristeza. E a igreja deve estar preparada, amadurecida. E isso é fato cada vez mais nas igrejas. Isso que é só na igreja neotestamentária. Não devemos ler as escrituras como se fossem coisas estranhas que hoje não se acontecem mais. A igreja deve ser madura para poder agir em espírito, para preservar o corpo do Senhor. Todo dirigente, todo pastor, todo líder da igreja, ele deve ter uma missão: preservar a igreja. Amém, irmão? Preservar a igreja santa, imaculada e irrepreensível nas doutrinas do Senhor. A discórdia, ou como nós vemos, a van-demanda, com o objetivo de ganhar seguidores, é uma nova etapa. Pessoas assim querem ganhar seguidores e admiradores. Essas pessoas necessitam desses aplausos. São tomadas pelos seus desejos pessoais e não medem esforços para destruir a paz, a união e a santidade da igreja do Senhor e nas próprias famílias. Há uma ordem curativa que deve ser seguida. Paulo escreve: desviai-vos deles. Não servem ao Senhor. Nós não temos que ficar com quem não serve ao Senhor. Porque a igreja, e nem alguém pode convencer da maldade que causa a igreja do Senhor. A pessoa nem tem noção do mal que causa. Posso dizer, como a Bíblia nos ensina, irmão, não abra as portas da sua casa e os seus ouvidos para quem trabalha contra a igreja do Senhor. Geralmente chega com ar de conselheiros preventivos, trazendo notícias, sempre traz notícias. Notícias espetaculares, bombásticas. A igreja não precisa de notícia. Quem faz isso é jornal para vender. São os sites que querem chamar a atenção. Nós não chamamos a atenção do Senhor dando notícias ruins. De forma, irmãos, sempre essas pessoas buscarão pessoas para acompanhá-las nas suas ideias, apoiando a posição e criando sectarismo entre o povo de Deus, na família. Irmãos, eu tenho acompanhado famílias há muitos anos, e tem de famílias divididas, irmãos que não se conversam, vizinhos que não se conversam, por causa de algum momento que houve todas essas encenações aqui. Rebelião. Essa foi a missão de Satanás. Desde que caiu da graça de Deus, para terminarmos esse breve comentário de hoje, desde que caiu da graça de Deus, foi precipitado à terra, com ele uma grande parte dos anjos que deram ouvidos à sua dissensão, deram ouvidos, porque causou rebelião e peleja nos céus. Em Apocalipse 12, 7 e 9, nós lemos: houve batalha no céu, peleja. Satanás causou polêmica, causou dissensão e pânico no céu. Trouxe a notícia que da sua vaidade, do seu orgulho. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Houve peleja, irmãos. Está identificado aqui quem é um, quem é outro. Mas não prevaleceram, graças a Deus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi excluído. Ele foi jogado na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquela que teve uma conversa sofisticada com Eva, lembra? Envolveu Eva,
e levou. Na verdade, ela odiava o Senhor. Satanás odiava o Senhor. Ele queria adeptos, queria seguidores, queriam pessoas que ouvissem. Encontrou Eva. Foi falar mal do Senhor, que não era bem assim. O Senhor falou uma coisa, mas não é bem assim. Essa questão da árvore aí não é bem do jeito que o Senhor falou. Alguém já falou isso para você em casa? Não é bem como andam pregando na igreja. Não é bem assim, é de outro jeito. Irmão, isso é antigo. Aconteceu com Eva. Que não aconteça com você, minha irmã. Que não aconteça com você, meu irmão. Cair nesse engodo. Satanás já havia reproduzido isso nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele não tem uma outra missão a não ser enganar. E para enganar alguém, ele tem que ser envolvente. O lugar de Satanás hoje é aqui. Por isso que Paulo escreve, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Certo? E aqui estão os seus serviçais, e muitos, milhares de serviçais de Satanás. E repito o que Paulo disse, desviai-vos deles. Sério, irmãos. Nós estamos em tempo de optar quem nós vamos seguir, se é o Senhor ou os nossos vínculos. É ao Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Para fechar a pregação de hoje, ou esse sermão, esse estudo contundente de hoje, de alerta, veja o que Daniel escreveu em Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro. Eu vou fazer uma breve ilustração sobre aquela estátua que Nabucodonosor sonhou. E veio uma pedra rolando e bateu nos pés dessa estátua, que era uma mistura entre ferro e terra, solo. E ela esmiuçou. Tudo que esmiuça e cai, o que gera? Poeira. E olha o que está escrito. Foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Quer dizer, isso virou um pó. Esmiuçar é ralar e ficar um pó. E o impacto tão grande. Jesus é a pedra. Só que aconteceu o seguinte. Formou uma poeira, uma densa poeira. Da mistura desses reinos, desses enganos. Os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. Bem rápido eu vou explicar para você. Isso aqui é o pólen. É como o pólen das plantas. Você vê o pólen das plantas no ar? Você só percebe quando você tem alergia. O médico fala, você está com pólen, pode ser pólen, alguma planta, o vento que veio. Isso que está escrito, que Daniel escreveu, o pecado entra assim. Ele entra em nós sem a gente perceber, só vamos saber que foi quando a alergia vem. As consequências vêm. E não se achou lugar algum para eles. Não tem lugar de morada, tem lugar de se fazer estrago. Não para em nenhum lugar, só faz estrago. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Irmão, devemos fazer as nossas avaliações sobre a igreja do Senhor, sobre a sua santidade que tem corrido tão bem diante da causa do Senhor. E aqui nós vemos que a instrução do engano, do engodo, onde chega às pelejas e dissensões, toda peleja e toda dissensão que você participa, você está entrando num meio tão pecaminoso que nós descuidamos e achamos que às vezes isso é proveitoso. Não é, irmãos. Não é. Nós devemos usar as armaduras celestiais, deixar o Senhor agir, deixar o Senhor nos dar discernimento das coisas. Enquanto isso, nós tomamos atitude. Não é agredir ninguém, não é tratar ninguém mal, irmãos. É você ser sensato e saber onde você está andando e com quem está ao seu lado. Amém? Que Deus os abençoe.
Que o Senhor esteja dirigindo a sua vida através do Espírito Santo dele. E que Deus proteja essa igreja sempre. Amém?